Fala galera, fazendo aqui um vídeo de pré-jogo, né, para o jogo de logo mais contra o Flamengo, né, a partir das 8h30 da noite, né, com transmissão do Sport TV e do Premier, um jogo de suma importância se a gente quiser nos mantermos nas primeiras colocações, né. O Flamengo é um time muito difícil, para mim o principal time da América do Sul, tem o melhor elenco da América do Sul e um técnico que é bom, né? Depois de muitos insucessos, né, com o Roger Ceni, com o Paulo Souza, com o Jorge Sampaoli, agora encontrou um treinador bom, né, que é o Felipe Luiz. Eu sou bastante fã dele, já era fã dele desde a época de quando jogador. Ele tem desempenhado um papel fantástico à frente do Flamengo, né? Ele começou no sub-17 do Flamengo, foi evoluindo, né? Foi para o sub-20, agora está no profissional e tem desempenhado um papel fantástico no comando do rubro-negro carioca, né? Mas falando do Cruzeiro, né? Cruzeiro, por mais que seja um jogo difícil, o Cruzeiro precisa vencer, porque veio de uma derrota para o Vasco no último fim de semana em São Januário, né? Então a gente precisa vencer, porque o Palmeiras já venceu ontem o Vasco, né, pela 26ª rodada. Então o Cruzeiro precisa vencer para nos mantermos na segunda colocação. E o Flamengo também não pode vencer, porque senão há uma grande gordura na liderança, né? Ele tem um jogo a menos que nós, e o Palmeiras tem 2 jogos a menos que nós, né? Então a gente não pode perder essa colocação de estar perto do Palmeiras, perto do Flamengo, porque quando eles forem pagar esses jogos, vai que eles ganham esses jogos que eles estão devendo. Aí eles vão abrir uma margem muito grande. Então a gente precisa ir vencendo esses jogos para nos mantermos nas primeiras colocações. Lá para frente, assim, mais no fim do campeonato, na reta do final do campeonato, a gente poder sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, né? Como eu falo em todos os vídeos, eu acho muito difícil, visto que o Palmeiras tem um elenco muito bom, sob o comando do Abel Ferreira, o Flamengo tem um elenco excelente, o time reserva do Flamengo eu tenho certeza que seria titular em 15, 16 clubes do atual Campeonato Brasileiro, né? Então a gente precisa vencer para tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, quando eles jogarem esses jogos que eles estão devendo, eles não abriram uma margem muito grande de nós, né? Um jogo a gente jogou muito mal contra o Vasco, acredito que a gente entrou peitudo, achando que já tinha ganho. O Vasco é um rival muito fraco, mas a gente não pode entrar assim em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, nem jogando contra o Flamengo, que é o líder do campeonato, nem contra o Sport, que tem a pior campanha, que está na última colocação do campeonato, que para mim já está rebaixado, né? Por mais que o Sport não venceu o Corinthians, venceu o Grêmio, empatou a última rodada com o Fluminense. Então a gente não pode entrar peitudo contra nenhum time. Tem que entrar humilde para buscar os 3 pontos e vencer. A gente precisa vencer, né? Eu vi uma estatística, né, do GE.com que o Cruzeiro não vence o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro tem 15 anos. E isso para um time grande é inadmissível. A gente precisa quebrar essas barreiras, então a gente precisa vencer esses jogos, né? Vencer o Flamengo. Mais para frente a gente vai pegar o Palmeiras, né? A gente precisa vencer o Palmeiras e também vencer os times pequenos, os times que estão lá embaixo. Porque como eu falei no meu pós-jogo lá da derrota para o Vasco, né? O Cruzeiro tá parecendo Robin Hood, né? Tira o ponto dos grandes, né? Vence os grandes, né? Porque no primeiro turno venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo, venceu o Mirassol. Dos grandes que eu falo que estão nas primeiras posições, assim, porque o Mirassol não é grande, né? O Mirassol é bem pequeno. E dá pontos para times que estão lá embaixo, né? Que estão em más campanhas. Perdeu para o Vasco agora, perdeu para o Ceará, perdeu para o Santos. Santos e Ceará foi de virada. Então a gente precisa tanto vencer ou conquistar um empate contra quem está lá em cima, e importante demais é vencer as equipes lá de baixo, né? Sport, Juventude, Fortaleza, Ceará, Santos. Esses times a gente não pode nem empatar, ainda mais os times do Z4, né? A gente precisa vencer, né? A gente tem um elenco muito bom, muito qualificado. A janela do meio do ano foi não fantástica, né? Foi muito boa, né? Trouxe
o Sinisterra, que vai brigar por posição, trouxe o Rian Guilherme, volante, trouxe o Cauã Moraes, lateral direito, peças de reposições. O que eu mais criticava, o que eu mais sentia falta era um banco de reservas qualificado. Tudo bem que o banco não é aquelas mil maravilhas, né? Mas é melhor do que era antes dessa janela de transferências, né? Kenny Arroyo, toda vez que entra, joga muito bem, é aquele foguetinho, né? Ele corre pra caramba, arma jogadas, e eu tô gostando muito dele, né? Mas vamos ver, né? E para o jogo de hoje, né? Para o jogo de logo mais às 8h30, né? O Cruzeiro vai sem o Wanderson, né? Que vem sendo titular com o Leonardo Jardim, né? Graças a Deus ele não vai jogar. É uma pena que ele tá com uma lombalgia, né? A gente não deseja lesão para ninguém, né? Não deseja coisa ruim para ninguém, né? Mas graças a Deus ele não vai jogar porque ele não agrega nada. Ele está jogando mais na marcação do que no ataque, mesmo assim não está agregando em nada, não está marcando nada. E para mim já passou da hora dele caçar o rumo do time titular. Eu acho que ele pode ser um bom reserva, mas para ser titular não. E ser um Jonathan Jesus, né, que jogou na última rodada no lugar do suspenso Lucas Vidalba, né, que o Jonathan Jesus se lesionou. Tanto o Jonathan Jesus quanto o Wanderson não é lesão grave, graças a Deus, mas não foram relacionados para o jogo de hoje, né. O volante Rian Guilherme, que chegou nessa janela de transferências, né, vindo do União Leiria de Portugal, né, ele estava jogando lá, mas ele pertencia ao Fortaleza, ele foi relacionado pela primeira vez, tomara que tenha oportunidades. Eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, nunca vi ele jogar, né? Sei que ele já tem um currículo, por mais da pouca idade, né? Jogou no Volta Redonda, no Fortaleza, em Portugal. Então, tomara que seja um jogador de qualidade, que agregue qualidade a esse elenco do Cruzeiro, né? Voltando a falar do jogo de hoje, eu como cruzeirense, eu tenho que torcer pela vitória do Cruzeiro, né? Mas acho que vai ser um jogo bem apertado, bem pegado, né? Acredito que seja 1-0. Eu comentei com alguns colegas que 1-0 para o Cruzeiro seria goleada, visto a diferença de elenco, né? 1-0 para o Cruzeiro, gol do Gabigol, né? Mais uma lei do ex, né? Porque a única lei que funciona aqui no país é a lei do ex, né? Então hoje 1-0 para o Cruzeiro, com gol de Gabigol, hein? Gabigol voltando aí de suspensão, né? Ficou fora do jogo contra o Vasco do último domingo. E vai voltar com gol, hein? Acredito que ele não vai iniciar entre os 11 titulares, né? Mas ele vai entrar no decorrer do jogo, no segundo tempo, e vai marcar o gol da nossa vitória, né? Tomara que eu esteja errado, né? Que o jogo seja favorável ao Cruzeiro, que o Cruzeiro bata no Flamengo, que o Cruzeiro meta 2, 3, 4. A gente não pode ser um franco atirador, né? O Flamengo tem jogadores de qualidade, né? Jogou o jogo da última rodada contra o Corinthians, onde fez um primeiro tempo horrível, né? Onde o Corinthians poderia ter marcado 2, 3 no primeiro tempo e perdeu a chance, né? Aí no segundo tempo, com as mudanças, o Flamengo voltou melhor. Até o Corinthians fez um gol com o Yuri Alberto, né? Mas o elenco do Flamengo é diferente, né? Entra Jorginho, entra Saul, entra Luiz Araújo, esse é só o banco, né? Espero que daqui a uns anos o Cruzeiro pagando as dívidas, investindo no futebol, ganhando títulos, a gente possa montar um elenco de qualidade, né? Não só os 11 titulares de qualidade, mas um elenco todo, né? Como é o elenco do Flamengo, né? Então é isso, galera. Tamo junto. Ó. E hoje 1-0 Cruzeiro, hein? Me cobrem depois. Tamo junto.